possamos cumprimentar o Congresso Nacional pelo diálogo federativo que estamos cada vez mais empreendendo e buscando estabelecer a partir do Congresso Nacional. As questões federativas precisam, efetivamente, de uma resposta para estados, municípios, e a relação da União passa exatamente pelo exercício deste processo democrático do diálogo federativo a partir da representatividade do povo na Câmara dos Deputados e a representatividade da Federação no Senado da República. Portanto, o dia de ontem foi um dia para que pudéssemos estabelecer exatamente a importância e o destaque que o Congresso Nacional tem nesse diálogo federativo. E, nesse sentido, quero cumprimentar a condução dos trabalhos do Congresso Nacional, realizada no dia de ontem pelo presidente Renan Calheiros, bem como a importante decisão do presidente Sarney, quando estava à presidência do Senado, à frente da presidência do Senado, para que pudéssemos debater de forma federativa a questão dos royalties do petróleo e a questão do veto dos royalties do petróleo, como foi estabelecido ontem no Congresso Nacional. E veja, quando se estabelece um debate sobre questões federativas, não trata-se, senador Walter Pinheiro, de encontrar vencedor e vencidos. Trata-se de se debater a representatividade da federação. E é dever do Senado, da Câmara dos Deputados, do governo federal, da União, portanto, fazer com que o diálogo federativo seja permanente e que nós possamos, nesta casa, diante de questões extremamente importantes para o Pacto Federativo, como, por exemplo, a discussão do Fundo de Participação dos Estados, que Vossa Excelência é relator, como, por exemplo, a questão do ICMS interestadual, que está, neste momento, sendo debatido sobre a coordenação e a relatoria do senador Delcídio Amaral na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República, como, por exemplo, a questão das dívidas públicas e do indicador das dívidas públicas dos estados e dos municípios, que nesse momento está com um projeto de lei encaminhado por Sua Excelência a Presidência da República, a Presidenta da República, para a Câmara dos Deputados e que será designado relator na próxima semana, creio, pelo nosso presidente Henrique Alves, estabelecendo-se, portanto, o início do processo legislativo para mais um ganho federativo importante. Portanto, esse diálogo federativo é essencial e nós não podemos, senhora presidenta, entender de que este diálogo deve ser, portanto, estabelecido única e exclusivamente para a análise fria e superficial de que há vencidos e vencedores. Quero, portanto, aqui conclamar ao entendimento, conclamar ao diálogo em torno da questão federativa, porque estamos, inclusive, às vésperas de uma votação importante no diálogo federativo, que eu me refiro ao Fundo de Participação dos Estados aqui no Senado, através de lei complementar, cujo relator é o senador Walter Pinheiro. Quero também tratar, senhora presidenta, de uma outra questão que reputo importante. Ontem, no aspecto federativo, presidenta Dilma Rousseff reúne-se com governadores e prefeitos para discutir investimentos públicos através do projeto PAC, na aceleração dos nossos investimentos em infraestrutura, na melhoria das condições para que o país possa se modernizar neste enfrentamento. O Brasil de 10 anos atrás era um país do futuro, que se discutia e se olhava como um país do terceiro mundo, que tinha dívidas com o FMI, que tinham questões estruturantes e importantes na sua economia e que hoje, 10 anos depois, é um país emergente, é um país que é a 6ª economia do mundo e que está enfrentando déficits de infraestrutura históricas. Ora, tentar politizar um encontro federativo como aquele de ontem, transformando-o num encontro eleitoreiro, é, sem nenhuma dúvida, senador Walter Pinheiro, senador presidente José Sarney e outros aqui presentes, efetivamente um exagero daqueles que querem antecipar o processo eleitoral. Subo nessa tribuna hoje para eliminar
qualquer tentativa de diminuir os feitos do governo da presidenta Dilma, no sentido de fortalecer esse diálogo federativo e de fortalecer os investimentos para que o país possa se modernizar. Sem ter em que se apoiar, alguns querem insistir em falsas verdades que criam fatos fantasiosos em relação aos projetos aqui iniciados e continuados pelo governo da presidenta Dilma. Em janeiro do corrente ano, quando da realização do Encontro Nacional de Prefeitos, nossa presidenta anunciou um pacote de aproximadamente 66 bilhões de reais. Pacote esse que já estariam previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. É importante destacar que o Programa de Aceleração do Crescimento teve início ainda no governo do presidente Lula, e que nós estamos, neste momento, na sua segunda fase e em elaboração de uma terceira fase desse programa de crescimento, numa demonstração de que a continuidade, o planejamento, a estratégia de construção de um modelo moderno para a infraestrutura brasileira e para a economia brasileira traz ganhos importantes para o nosso povo e para a nossa gente. Quando do encontro com governadores e prefeitos, no dia de ontem, gostaria de destacar que a presidenta Dilma não fez nenhum relançamento de programa anteriormente anunciado, mas sim um detalhamento da aplicação de parte do valor anunciado, ou seja, o que ocorreu foi a divulgação das listas de obras que foram selecionadas para receber esses recursos, ou seja, o diálogo federativo necessário para a implementação de políticas públicas entre União, estados e municípios. O esclarecimento da presidenta foi no sentido de informar aos participantes da reunião, governadores e prefeitos, portanto, chefes dos executivos estaduais e municipais, que aproximadamente 16 bilhões de reais seriam para saneamento básico, cerca de 8 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana e mais 8 bilhões de reais para obras de pavimentação. Gostaria de frisar que, em momento algum, entendemos que isto é um relançamento de programas. Até porque, como é do conhecimento de todos, já foi anunciado que outros projetos serão selecionados e receberão mais de 31 bilhões de reais até o mês de abril. Estamos comprometidos com todas as execuções das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. E o detalhamento feito para governadores e prefeitos, repito, chefes dos executivos estaduais e municipais, no diálogo federativo, reforça esse compromisso. O PAC, segundo o próprio ministro das Cidades, tem um nível de execução na ordem de 50%, que é a média das duas etapas. Nos seus primeiros 4 anos, o PAC ajudou a dobrar os investimentos públicos brasileiros e ajudou o Brasil a gerar um volume recorde de empregos. 8 milhões e 200 mil postos de trabalho foram criados no período. Não há, portanto, por parte do nosso governo, qualquer pretensão de ludibriar ou disfarçar quem quer que seja quanto aos programas do governo, até mesmo porque os números falam por si só. Este é um governo que já demonstrou o seu comportamento republicano inúmeras vezes, e posso dizer aqui, inclusive, como governador que fui do estado do Amazonas, dando testemunho de como este governo tem tratado republicanamente as diversas correntes políticas quando se trata de questões federativas e questões de investimentos do Brasil. Concluo o meu discurso, senhora presidente, certo de que outras críticas poderão vir, e sempre prontamente debatidas e rebatidas nesta casa, para que possamos fortalecer os nossos compromissos e cada vez mais deixar claro que o diálogo federativo é importante para a construção de um país moderno e que se prepara para o futuro, não apenas do ponto de vista da infraestrutura, mas também da estruturação de uma dinâmica econômica que possa gerar mais emprego, mais renda e melhores condições de vida para o nosso povo. Portanto,
senhor presidente Renan Calheiros, que neste momento assume a presidência. Quero encerrar dizendo que enfrentamos estas críticas com a mesma coragem que enfrentamos os desafios de quebrar recorde de geração de emprego, de quebrar recordes da mobilidade social e na mobilidade econômica. Só de 2011 para cá, 22 milhões de brasileiros, e isso não é pouco, 22 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza. Isto é um momento e é um motivo de orgulho para todos nós. Nossos problemas não estão 100% resolvidos, mas efetivamente há de se reconhecer de que as políticas públicas, senhor presidente, estão avançando e de que as conquistas estão sendo sentidas pelo povo. No seu dia a dia, no seu cotidiano, na sustentação dos seus filhos e na preparação de uma vida melhor para as futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente.